Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos ver como usar os operadores matemáticos no JavaScript para fazer cálculos em nossas páginas web. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Eu já estou com o Visual Studio Code aberto aqui com o nosso projeto de exemplo. Aqui no navegador eu já estou com a nossa página de exemplo aberta também. E na aula anterior nós fizemos esse código aqui. Primeiro a gente está obtendo a linha da tabela e a gente pegou essa linha aqui, que é o nosso primeiro aluno. E guardamos ela na variável traluno. Depois que a gente obteve a linha da tabela, a gente usou o comando carrySelector para pegar de dentro da linha cada célula. Aqui a gente tem a célula onde tem o nome, a célula da nota do trabalho, a célula da nota da prova e, por fim, a célula onde tem a média. O nosso objetivo agora é calcular essa média baseado na nota do trabalho e na nota da prova. Para calcular a média vai ser bem simples. A gente vai pegar a nota do trabalho e somar com a nota da prova, e depois a gente vai dividir por 2 para ter a média desse aluno. No JavaScript, assim como em outras linguagens de programação, a gente tem os operadores matemáticos que nós usamos para fazer esses cálculos matemáticos. Aqui a gente tem então o operador de soma, o operador de subtração, o operador de divisão, que é a barra, e o operador de multiplicação, que é o asterisco. Nesse caso, a gente vai utilizar só a soma e a divisão. Para fazer o cálculo, eu vou vir aqui no final do meu arquivo scripts.js e eu vou guardar o resultado do cálculo dentro de uma variável. Eu vou criar aqui uma variável, o nome dela vai ser média aluno. Ela vai ser igual à nota do trabalho, que a gente colocou nessa variável chamada trabalho. Perceba que aqui a gente tem a td trabalho, que é a variável onde eu coloquei o elemento td, que é a célula. E a variável trabalho, que é onde eu coloquei o conteúdo que está naquela célula, ou seja, é esse número aqui. Então vai ser o trabalho mais a nota da prova, que está dentro dessa variável aqui, chamada prova. Por fim, eu tenho que dividir por 2, assim é o cálculo da nossa média. Para a gente conferir, eu vou usar aqui o console.log novamente, para imprimir no console o valor da variável média aluno, que a gente acabou de calcular. Voltando aqui e atualizando, a gente percebe que o valor ficou bem errado. Ele colocou aqui 5.5, que é o valor da nota do trabalho, e do lado ele colocou 3.75. O que aconteceu foi que ele pegou esse texto aqui, 5.5, e juntou com o resultado dessa conta aqui, que é a nota da prova dividido por 2. Nesse caso, é 7.5 dividido por 2, vai dar 3.75. Isso acontece por um detalhe. O operador de soma, o sinal de mais, ele é usado tanto para fazer a soma de números, mas também é usado para concatenar texto, ou seja, ele pega um texto e junta com outro. Então aqui, por exemplo, no console.log, eu posso escrever a palavra média, dar um espaço aqui para separar, e vou colocar um mais aqui no meio. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto média, juntar com o valor que está nessa variável e imprimir para mim. Dá um F5, perceba que ele pegou média, mais o texto que estava dentro da variável. Isso acontece porque o operador de mais, ele tem essa função de concatenar texto também. E por que ele acha que o número que está dentro da variável trabalho é um texto? Na verdade, quando a gente pegou aqui o conteúdo da célula td trabalho, ele entende que é um texto porque a gente pega o conteúdo de texto. O que eu preciso fazer nesse caso é converter o texto, que em JavaScript o tipo é string, para o tipo de número, que é number. Então aqui é bem simples. Para converter, eu vou colocar aqui a palavrinha number, com N maiúsculo, e entre parênteses eu vou passar então esse conteúdo aqui de texto, que é na verdade aquele número, mas que o JavaScript está interpretando como um texto. E assim ele vai entender que isso daqui é um número. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para quando eu carrego a variável prova. Então vou colocar que ela é um número. Assim ele pega o texto que está vindo desse comando e transformando em um número e colocando dentro da variável prova. Agora sim o nosso cálculo vai funcionar, porque
Tanto a variável trabalho como a variável prova são números. Voltando aqui e atualizando, perceba que agora ele imprimiu um valor que é 9,25. Já melhorou um pouco, mas o cálculo ainda está errado. Isso acontece por causa de um detalhe. Na matemática, existe uma ordem de execução dos operadores matemáticos. A ordem é essa daqui. Primeiro, ele vai executar o que está entre parênteses. Depois, ele executa a multiplicação e a divisão, da esquerda para a direita. E depois, a soma e a subtração, da esquerda para a direita. Então, nesse caso, eu quero que ele execute primeiro essa soma aqui, para depois dividir por 2. Então, como a gente viu, ele vai executar primeiro o que está entre parênteses. Por isso, eu vou colocar a soma entre parênteses. Assim, ele vai executar primeiro a soma e depois vai dividir por 2. Voltando aqui e atualizando, perceba agora que o valor foi 6,5, exatamente a média que a gente esperava. Agora que nós já estamos conseguindo fazer o cálculo corretamente, basta eu pegar esse valor e colocar dentro dessa célula aqui, que é onde vai ficar a média desse aluno. Então vou voltar aqui no código. Esse console.log eu posso apagar porque a gente já viu que funcionou. E agora eu quero pegar o valor dessa variável e colocar dentro dessa TD aqui, ó, que é a TD média. Então, como a gente viu, eu vou pegar a TD média e vou alterar o conteúdo de texto dela. Então eu coloco ponto text content. Vai ser igual ao valor da média que a gente acabou de calcular. Então vou colar aqui, ponto e vírgula, vou voltar aqui e atualizar, e perceba que quando eu atualizei, na primeira linha aqui o primeiro aluno já tem a média calculada. Analisando aqui o código, eu percebi que aqui o código da linha 18 a gente não vai usar. Eu criei uma variável guardando a média, que na verdade era 0, mas a gente não vai utilizar esse código aqui. Então vou apagar essa linha, e assim a gente conclui o código dessa aula. Então hoje nós aprendemos a usar os operadores matemáticos no JavaScript para conseguir fazer os cálculos. Nós vimos que a regra da ordem de execução dos operadores matemáticos também é aplicada no JavaScript. Ele executa primeiro o que está entre parênteses, depois a multiplicação e a divisão, e por último a soma e a subtração. E também vimos um pouco sobre a conversão de dados, lá naquele momento que a gente precisou converter um valor que era do tipo string, que era um texto, em um valor do tipo number, que vai ser um número. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, assim você não vai perder as próximas aulas e também vai nos ajudar muito. E até a próxima aula!